Olá você, tudo bem? Aqui é o professor Mohamed, professor de Física. E hoje a gente vai ter uma aula que é extremamente importante para você compreender a dinâmica, que é o que a gente está estudando agora na parte do teu edital. E hoje a gente vai discutir sobre movimento uniformemente variado. Eu tenho certeza que você vai conseguir sanar um pouco das suas dúvidas nessa aula, mas eu preciso que você dê uma estudada depois, resolva os exercícios, vamos correr atrás que vai dar tudo certo, ok? Beleza? Tá preparado? Então vamos lá então. Gente, movimento uniformemente variado é um dos movimentos que, para a física, é extremamente importante. Mas é extremamente importante desde que você entenda o significado do nome desse movimento, né? O que significa? Bom, quando alguém fala para você, ó, movimento, você tem que entender o seguinte. Nós estamos estudando um objeto onde a posição desse objeto, a posição, a localização onde ele se encontra, né? A posição desse objeto muda. Falou de movimento significa que a posição do objeto muda. Agora, uniformemente. A palavra uniformemente para a gente tem que ser com cuidado, mas vamos olhar primeiro a palavra variado. Então, falou em variado na física significa que a velocidade varia. Então, a velocidade do objeto, ó, a velocidade do objeto varia. Quer dizer que o objeto que a gente está estudando, ele não vai manter sempre o mesmo valor de velocidade. É mais ou menos o seguinte, imagina que você está no carro acelerando ou freando e você olha para o valor da velocidade indicado no velocímetro. Quando você acelera, o valor da velocidade aumenta, quando você freia, o valor da velocidade diminui. Isso seria movimento variado. Agora, se de alguma forma você conseguir manter o indicador do velocímetro sempre mantendo o mesmo valor, a gente chama isso de movimento uniforme. Então, o movimento variado é aquele que a velocidade varia, tudo bem? Agora, uniformemente variado significa que a velocidade varia, olha só, a velocidade varia, sim, ela varia, só que de forma uniforme. Como assim? Ela varia de forma uniforme. Bom, tem uma diferença entre variar apenas a velocidade e variar a velocidade de forma uniforme, que é isso que a gente está fazendo aqui. Então, entenda só uma coisa, nós vamos estudar o movimento de objetos, que a velocidade dele vai mudar, mas vai mudar de forma uniforme. Ou seja, é um movimento onde a velocidade do objeto muda, mas ela muda sempre na mesma proporção. Para você entender melhor o que é movimento uniformemente variado, você tem que ficar com essa palavra chamada de proporção. Bom, aí é que tá. Nas aulas anteriores, a gente já havia conversado que toda vez que você muda de velocidade, como nesse caso aqui, nós temos uma aceleração. Então, no movimento uniformemente variado, a aceleração ela é constante. Lembra que quando a gente está falando de aceleração, nós estamos falando de taxa de variação da velocidade. A velocidade varia sempre na mesma proporção para o mesmo intervalo de tempo. Então, eu coloquei aqui um exemplo só para você entender o que é um movimento uniformemente variado e o que é um movimento variado. Eu tenho duas tabelas e nessas tabelas eu representei os valores de tempo 0, 1, 2, 3 e 4, 0, 1, 2, 3 e 4 e ao lado eu representei alguns valores de velocidade. Vamos supor que sejam valores de velocidade de algum objeto, não importa o que seja. O que importa pra gente é como se comporta a velocidade desse objeto, ok? Então, eu queria que você observasse o seguinte, nesse tipo de movimento, o tempo, ó, de 0 para 1, o tempo sofreu uma variação de apenas 1 segundo. De 1 para 2, o tempo sofreu uma variação de só 1 segundo. De 2 para 3, o tempo sofreu uma variação de 1 segundo. E de 3 para 4, o tempo está sofrendo novamente uma variação de apenas 1 segundo. Então eu percebo que o tempo está variando sempre de 1 em 1, ok? Agora eu vou analisar como é que se comporta a velocidade. Lembra que variação é sempre o final menos o inicial. Nós vamos analisar como varia a velocidade para cada intervalo desse estudado, beleza? Então, ó, a velocidade nesse instante é 10 e aqui nesse instante é 12. Então, a variação da velocidade foi de 2, olha a unidade, metros por segundo. Agora, de 12 para 21, bom, de 12 para 21, nós tivemos uma variação de velocidade de 9 metros por segundo. De 21 para 33, bom, de 21 para 33, nós tivemos uma variação na velocidade, ΔV, de 12 metros por segundo. Só que eu já desmontei, porque olha só, se você for olhar como está variando a velocidade, eu posso perceber que
enquanto o tempo passa sempre de 1 em 1 segundo, aqui a velocidade variou 2, aqui a velocidade variou 9, aqui a velocidade variou 12. Eu não consigo perceber uma relação que existe entre o tempo e a velocidade. A proporção entre variação da velocidade e variação do tempo não é constante. Então a gente chama isso apenas de movimento variado, porque a velocidade do objeto está mudando, mas ela não está mudando sempre na mesma proporção. Não muda sempre na mesma proporção. Tanto que se eu chegasse e perguntasse para vocês, ó, qual seria a velocidade no tempo de 5 segundos? A gente não tem condições de responder isso, porque eu não sei a proporção com que a velocidade vai mudar, ela não tem uma ordem para variar. Então isso aqui é chamado de movimento variado, ok? Bom, então movimento variado, eu já entendi aquele movimento que a velocidade varia apenas, mas sem uma proporção fixa. Agora olha esse caso, ó. Eu tenho uma outra tabela com valores de tempo e valores de velocidade. Olha como está se passando o tempo, ó. De 0 para 1, o tempo está variando 1 segundo. De 1 para 2, o tempo varia também 1 segundo. De 2 para 3, 1 segundo. E de 3 para 4, novamente 1 segundo. Ok? Então o tempo está variando sempre de 1 em 1. Agora vamos analisar a velocidade. Bom, analisando a velocidade, de 10 para 20 a velocidade variou 10 metros por segundo. De 20 para 30 a velocidade variou novamente 10 metros por segundo. De 30 para 40 ela variou 10 metros por segundo. E de 40 para 50 ela variou novamente 10 metros por segundo. Então a gente pode perceber que existe uma proporção entre a variação do tempo e a variação da velocidade. A cada variação de 1 segundo, a velocidade varia 10, a velocidade cresce 10. A velocidade está crescendo de 10 em 10 a cada 1 segundo. Então, como a velocidade varia, ele é variado, só que ele é variado de forma uniforme. Isso é movimento uniformemente variado. Nesse movimento uniformemente variado, a gente vai chamar ele, vários momentos, de apenas de MOVE, movimento uniformemente variado. Então, o que é o movimento uniformemente variado? É um movimento em que a velocidade varia, mas ela varia sempre na mesma proporção, na mesma taxa. Beleza? Bom, e qual é a taxa de variação da velocidade? Bom, nesse caso, a velocidade está variando de 10 em 10 a cada 1 segundo. Essa é a taxa de variação da velocidade. Se eu chegasse e perguntasse para você, qual é a velocidade no tempo 5? Eu sei que você vai saber me responder. Seria 60, porque está variando de 10 em 10 a cada 1 segundo. Beleza? Bom, quando a gente está falando de MOVE, eu preciso saber determinar uma coisa muito importante, que é o conceito de aceleração. No MOVE, a gente tem sempre uma aceleração constante. Como é que eu encontro os valores de aceleração? Bom, para a gente determinar a aceleração, eu divido a variação da velocidade pela variação do tempo. Lembra? Variação final menos inicial. Variação do tempo, final menos inicial. Onde a variação da velocidade tem que estar em metros por segundo, o tempo em segundos, e a aceleração vai sair medida em metros por segundo ao quadrado. Um exemplo, se um corpo tem aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada único segundo a velocidade do corpo varia em 2 metros por segundo. Agora, cuidado, dizer que a velocidade do objeto varia não quer dizer que necessariamente ela vai aumentar. A velocidade do objeto também pode diminuir, tudo bem? Agora, como é que eu vou saber se a velocidade do objeto vai aumentar ou ela vai diminuir? Bom, você vai ter que olhar para algumas coisas. Primeiro, toda vez que a velocidade do objeto aumenta, a gente chama isso daqui de movimento acelerado. Quando a velocidade do objeto diminui, eu chamo isso de movimento retardado. Aqui eu vou fazer só um pequeno parênteses. Em física, a gente pode ter valores de velocidades positivos e negativos, tudo bem? Então, ó, imagine que eu orientei uma trajetória, aqui a posição é 0 metros, aqui a posição é 10 metros. Então a minha posição dentro dessa trajetória está crescendo para a direita. O referencial da minha trajetória é para a direita. Se eu tiver um objeto que se movimente para a direita, eu digo que ele tem uma velocidade positiva. Se eu tenho um objeto que se movimenta para a esquerda contra a trajetória, ele vai ter uma velocidade que é negativa. Tudo bem? Então o sinal de positivo ou negativo na velocidade serve só para dizer se ele está a favor ou contra a trajetória. Certo? Muito bem. E aí, a partir disso, a gente vai definir o seguinte. Quando que eu tenho movimento acelerado? Movimento acelerado é aquele movimento onde o módulo para a gente é o valor da velocidade aumenta. Exemplo, 2, 4, 6, 8, o módulo está aumentando. Porém,
menos 2, menos 4, menos 6 e menos 8, o módulo também está aumentando, porque lembra que módulo não admite valor negativo, a gente desconsidera o sinal negativo. Nesse caso, o sentido da velocidade é o mesmo da aceleração. Movimento retardado, o módulo, ou seja, o valor da velocidade está diminuindo. Velocidade e aceleração têm sinais opostos e sentidos opostos. Quando elas tiverem sentidos opostos, o movimento é retardado, significa que o valor da velocidade ele está diminuindo. Por exemplo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, para valores de velocidade, está diminuindo. É o que acontece, por exemplo, quando você está freando o seu carro. Você freia, a indicação no painel, a indicação da velocidade vai diminuindo com o passar do tempo. Beleza? Só uma diquinha para vocês, ó. A velocidade sempre indica para onde o objeto está indo, para onde ele vai. E a aceleração indica para onde o objeto quer ir. Aí, como assim? Para onde ele quer ir? É, para onde ele quer ir. Observa o seguinte, ó. A velocidade está para a direita e a aceleração está para a direita. Ele está indo para a direita e ele quer ir para a direita. Essa aceleração está ajudando. O movimento é acelerado. Agora, a velocidade está para a direita e a aceleração está para a esquerda. Então, ele está indo para a direita e a aceleração está para a esquerda. Ele quer ir para a direita, ele está indo para a direita, mas quer ir para a esquerda. Essa aceleração vai atrapalhar o valor da velocidade. Aqui a aceleração contribui, aqui ela atrapalha, velocidade aumenta, velocidade diminui. Beleza? Bom, sendo assim, a gente pode fazer agora um exemplo. Aqui eu tenho o seguinte. Imagina que você tem um corpo que tem a velocidade inicial de 4 metros por segundo. E ele tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Bom, e aí a gente vai analisar como é que se comporta a velocidade. Só vamos entender o seguinte. Se eu tenho um objeto que tem aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que a velocidade desse objeto varia em 2 metros por segundo a cada intervalo de tempo de 1 segundo. Tudo bem? Esse é o significado da aceleração. Ela varia de 2 metros por segundo a cada 1 segundo. Então, aqui eu tenho uma tabela com valores de tempo e a gente vai anotar aqui do lado os valores da velocidade. Como eu estou dizendo que a velocidade inicial é 4, é como se você acionasse o cronômetro para relacionar tempo com velocidade no momento em que a velocidade é 4. E o primeiro valor que aparece no cronômetro é 0, então aqui a velocidade é 4. Mas lembre-se, a cada 1 segundo a velocidade cresce 2. Olha os valores de tempo, 0, 1, 2, 3, 4. Então a velocidade vai crescer de 2 em 2 a cada 1 segundo. Quer dizer que a próxima velocidade é 6, a próxima é 8, a próxima é 10 e a próxima é 12. Tudo bem? Crescendo sempre de 2 em 2 a cada 1 segundo, porque essa é a aceleração. Agora aqui, ó, uma pequena observação. E se eu tiver o seguinte problema? Um corpo com velocidade inicial de 10 metros por segundo e aceleração de menos 2 metros por segundo. Vou puxar para cá agora, ó. Se a aceleração é de menos 2 metros por segundo, quer dizer que a velocidade varia em menos 2 metros por segundo a cada 1 segundo. Então eu começo com a velocidade 10, observe que o tempo está passando de 1 em 1, então a próxima velocidade seria 8, depois 6, depois 4, depois 2. Tudo bem? O que você pode perceber? Esquece o sinal. Ó, o valor da velocidade aqui ele está aumentando. Isso daqui eu chamo de movimento acelerado. Beleza? Agora, aqui o valor da velocidade está diminuindo. Eu chamo isso daqui de movimento retardado. Retardado porque o valor da velocidade está diminuindo. Joinha? Bom, aqui só um detalhe. Você viu que se a gente continuasse nesse ritmo, eu saberia dizer, por exemplo, qual a velocidade no tempo 5. Seria 14. A velocidade no tempo 6 seria 16. E assim por diante. Agora, eu não preciso ficar construindo uma tabela para determinar a velocidade de um objeto. Existe uma alternativa que a gente usa, que é uma função, chamada de função horária da velocidade. Essa função horária da velocidade, ela sempre vai ter uma cara. A função horária da velocidade, ela sempre vai obedecer esse jeitão aqui, ó. V igual V0 mais AT. Onde cada uma dessas letras significa uma coisa, ó. Por exemplo, essa V significa a velocidade, mas é a velocidade final. É a velocidade que você tem no instante que você está determinando. V0, o zero para a gente sempre indica inicial. Então isso aqui é a velocidade inicial, beleza? Isso aqui é a velocidade inicial. A indica para a gente o valor da aceleração. E T significa para a gente o tempo. É o instante de tempo o qual eu quero determinar a velocidade. Tudo bem?
A partir dessa função, a gente pode... Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então venha fazer o Lá Concursos, venha fazer o nosso curso completaço da Politec 2017 para os cargos de papiloscopista e para técnico de necrópsia. Nós aqui do Lá Concurso, nós fizemos aí algo muito especial para vocês. Nós estamos praticamente gravando outro curso para vocês aí e eu tenho certeza absoluta, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, vocês cumprirem todas as orientações dos nossos grandes professores, eu tenho certeza que você ficará altamente competitivo. Papo reto com vocês, olhando no olho de vocês, o seguinte, concurso, data da prova dia 21 de março, aliás, 21 de maio de 2017. O tempo é curto, então nós fizemos um curso bastante enxuto. E se você conseguir assistir duas vezes as videoaulas com bastante atenção, garanto para vocês que vocês ficarão altamente competitivos aqui no Lá Concurso, né? Estou convidando vocês têm duas opções, né? Você pode fazer o nosso curso online, 10 mensalidades de R$30, R$300, o curso completo, tanto para o cargo de papiloscopista, quanto para o cargo de técnico em necrópsia. Temos aí para vocês. Bacana? A banca é o